Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Como cantora negra de tango, era tão no começo, né? Tão fora que eu vim numa sorte de investigação, estudo, né? Com a chegada aqui é que o peso e a importância de ser negra nesse espaço, ele se tornou para mim algo ineludível, né? Aqui você diz Buenos Aires. Foi quando você chega em Buenos Aires que você descobre, então, que você não é só uma cantora, mas uma cantora negra, de tango. Exatamente. E nesse estilo, né? Porque a gente no Brasil, a gente se vê. Por mais que a gente, em algum momento, não se veja, que a gente discute, debate isso até hoje, é importantíssimo, a gente se vê nas ruas, a gente se vê nos lugares, a gente se vê. Aqui a gente, não, que foi algo que a gente conversou, né, quando a gente se encontrou, que a gente não se via nas ruas. Quando eu cheguei aqui em 2012, eu também não me via. As pessoas olhavam muito, muito para mim. E pensavam, oh, o que será, né? Claro, a negrura, a negritude. Olá, é um prazer ter você aqui no episódio número 19 de Um Caos à Parte. Eu sou Noêmia Colonna, eu tenho 50 anos e sou uma jornalista que adora contar e ouvir histórias de mulheres maduras com múltiplas potencialidades e paixões que tornam as suas diferentes escolhas e jornadas um verdadeiro caos à parte. Aquele caos que de bagunça não tem nada. É apenas um jeito multipotencial de termos 1000 lados e sermos mulheres inteiras. Houve um tempo em que eu fui tremendamente apaixonada pelo tango. Essa dança tradicional argentina, com toda a sua força e sensualidade, me fazia desejar ir longe para aprendê-la e eu fui. Eu tinha 30 anos e fui parar em Buenos Aires para uma temporada de 45 dias aprendendo tango e espanhol. Lá fui eu me jogar em uma turma de ávidos aprendizes sob a direção de professores rígidos e bastante tradicionais. Olha essa cintura, não se rebola tanto no tango quanto se faz no samba, replicava a professora portenha com seu espanhol, castelhano, italianado, enquanto eu suava para fazer o tal do ocho cortado. O movimento dos pés em forma do número 8, feito pela mulher quando ela é guiada pelo homem, dando toques dramáticos e emocionais a esta dança tão viva, sensual e intensa. Meu corpo se enrijecia imediatamente tentando caber em um movimento desconhecido. Parar de mover os meus quadris. Horas de treino atrás de uma cadeira não faziam meu quadril parar de rebolar, como dito pela professora. E por mais que eu tentasse entender o que ela queria dizer, eu não via os meus movimentos tão diferentes quanto os das dançarinas brancas que representavam o tango em tantos espaços dos salões de dança ou até mesmo vídeos com tutoriais. O que tinha de errado comigo? Eu demorei a entender que, na verdade, a professora não me via naquele espaço como uma dançarina negra. Para aquela mulher, como uma mulher negra que eu era, eu só podia ser feita para o samba. O tango? Jamais. Infelizmente, naquela época, eu mordi a isca e passei a acreditar que, de fato, eu estava pisando em um salão que jamais seria meu. Só me restava então engolir minha frustração e ficar amando essa dança e música tão visceral à distância. E assim eu fiz. Eu só nunca consegui entender por que esse ritmo que se dizia tão europeu falava tão alto comigo todas as vezes que um bandoneon soava ou a voz de um Carlos Gardel ou Astor Piazzolla preenchia o espaço da minha sala enquanto eu os ouvia em meu aparelho de som. Naquela época ainda não existia playlist. Algo lá no fundo da minha alma ressoava com este ritmo argentino. E eu jamais tinha visto um casal de bailarinos negros ou uma bailarina negra dançando tango para que eu pudesse me espelhar e sentir que sim,
aquela arte, como tantas outras, também poderia ser minha. Desisti. Até que 25 anos depois, aos 50 anos de idade, eu voltei a Buenos Aires para uma visita e eis que eu descubro uma cantora e dançarina negra de tango na internet, cuja performance era extremamente bela e seus quadris se moviam com tanta sensualidade que levava o tango a uma outra dimensão. Muito poder. Cantando ou dançando, ela exprimia uma negritude tão única que me deixou atônita com o que eu descobri. O tango também era negro e feminino. Eu fui atrás da artista e encontrei uma mulher brasileira subvertendo a lógica de que não se mexe tantos quadris no tango como no samba. Cantora, bailarina, atriz e artista plástica formada pela Academia Nacional de Belas Artes em Cuba, a paulista Shirlene Oliveira é um nome poderoso na cena argentina, onde não só canta e dança tango, como também resgata a memória do lado negro desta dança tão pouco difundido, quebrando o mito de que o tango é branco e europeu. Sua história é tão incrível que me fez abrir a única exceção para entrevistar uma mulher com menos de 40 anos aqui num Caos à Parte. Aos 38, Shirlene tem bastante experiência no ofício de, como uma mulher negra, não pedir desculpas por existir na arte que ela escolheu, ama e vive tão intensamente. Shirlene, minha querida, o salão é todo seu e eu quero que você comece falando um pouco da sua história. Quem é a Shirlene Souza? Emocionada, viu? Muito contente de poder bater esse papo com você. Admiração é mútua. Bom, obrigada novamente, obrigada pelo convite, obrigada pela calidez. Como você relata aí, eu sou realmente paulista, nasci na periferia de Guarulhos, eu tenho 38 anos, sou filha de nordestinos. Fui agraciada com uma bolsa de estudos muito jovem, através do que hoje é a Uniafro, no princípio dos anos 2000, para estudar artes plásticas em Cuba. Fui contemplada, estudei 3 anos na Academia Nacional de Belas Artes de Havana, San Alejandro. De lá foi que eu conheci o tango através de uma companheira de residência, que a gente compartilhava, uma artista também, uma grande artista boliviana, e através dela comecei a escutar tangos. Já cantava, mas era muito jovem, eu tinha 17 anos, era muito Uma novinha. pirralhinha ainda. Pirralha total, não Oh, meu falava Deus. espanhol, enfim, aliás, não falava espanhol, mas através da convivência e da vida imposta, viver, você sabe o que é viver em outro país, com outro idioma, a gente vai ali meio no tranco, mas vai. E foi assim que eu comecei a falar espanhol, escutar tango foi através dessa companheira, e desde o começo emocionada, com a poesia, com a música, mas totalmente sem intenções. Como disse, já cantava, estava ali para estudar artes plásticas, me formei em gravura, voltei ao Brasil e continuava escutando com saudades, assim, e poucos recursos, na verdade, menos dos que a gente tem hoje, para manter o conhecimento ativo, enfim. Ainda assim, buscando, tempo depois de voltar ao Brasil, depois da conclusão do curso, eu tive a oportunidade de ir até a Bolívia, tanto para visitar essa minha amiga, também tinha aí uma outra relação. Conheci a mãe dessa minha amiga, que por sua vez também é uma grande artista, elas são bailarinas de tango também há muitos anos. E trabalhando com as duas, na confecção de uma cenografia, a mãe dessa minha amiga, Isabel Espinosa, se chama, artista, ela também me empurrou assim em relação ao tango, disse: você deveria cantar tango, chega. E, enfim, é uma grande mulher também, que muito visionária, me impulsou, eu não tive muita alternativa, a gente trabalhava juntas todas as manhãs também, e ela, no dia seguinte, veio com um monte de letras gigantescas, Mano a Mano, Garua, tangos clássicos que ela escutava muito. Ela é professora de tango também, então, em La Paz, que era onde nós estávamos, que é de onde são essas amigas, elas eram referências dentro do tango e professoras na Casa de Cultura Argentina.
assim já me apresentou ao bandoneonista da orquestra que tocava aí na Casa Argentina. Não houve muita, digamos assim, espaço-tempo para eu ficar na dúvida, porque realmente ela é uma leonina bem, Uau, ferrenha. muito determinada. E acho que a coisa mais especial que aconteceu, assim, das mais especiais que aconteceram na minha vida, e em relação ao ingresso, né, ao começo com o tango, é justamente que a mãe dessa Isabel, no caso a avó da minha amiga, ela estava na transição da passagem, ela estava indo embora, né, desse mundo. E a dona Lili era também uma senhora fanática do tango, então era uma família inteira toda fanatizada com o tango. E eu cheguei a conhecê-la antes da sua passagem, da sua ida, e ela me perguntou se eu cantaria para ela em algum momento, se ela ia escutar minha voz, porque já estava correndo o burburinho, né? E os filhos, né, na passagem me pediram. Na Bolívia existe uma linda forma de despedida, que são colocar músicas, histórias, mas música nos velórios. Então, os Uhum. filhos dessa senhora, que já então eram meus colegas ali, e a mãe da minha amiga, que era uma das filhas, me pediu encarecidamente que eu cantasse. Então, o debut, assim, a estreia com o tango foi num domingo, no velório da Lili, e dali foi realmente para mim já inevitável não considerar justamente também para mim impossível cantar tango, né? Entender a poesia, entender que também era para mim, né? Esse relato seu é tão bonito que fala sobre o espaço onde a gente realmente é pertencente ou não, onde a gente pode se lançar ou não. Eu não via até então o tango como um estilo musical que eu pudesse interpretar, que eu pudesse, né, incursionar primeiramente cantando. E sim, né? Esse momento me deu todo o parâmetro e a perspectiva de que sim, eu também conseguiria poder fazê-lo. E assim foi. Então, dali eu comecei a cantar em algumas ocasiões com a orquestra. Essas não foram muitas, também não foi tão largo meu tempo em La Paz. Voltei ao Brasil, e aí já quando eu voltei ao Brasil, que foram mais alguns anos até vir à Argentina, eu já estava absolutamente obcecada pela ideia de vir a Buenos Aires a estudar, investigar, entender a cultura também, porque a gente sabe que para conhecer um estilo, falando de música, passa muito pela cultura, entender como é que é o povo, né? Claro. E que coisa mais linda, né, Shirlene? Porque é como se você tivesse feito uma passagem do bastão, né? A avó da sua amiga indo embora, né, falecendo, fala, agora é com você, Shirlene. Você de algum modo sentiu isso, assim, ser algo de transição mesmo? Eu acho que até falando me arrepia até agora, porque é tão místico, inclusive, eu penso, a questão toda, porque vem também de uma senhora que não era uma senhora branca, era uma senhora boliviana. Na Bolívia se chama, né, os crioulos, os povos crioulos, né, são mestiços. Exatamente, uma Uhum. senhora que não era uma senhora branca, uma senhora mestiça, uma senhora marrom, né? Tinha uma mescla assim com branco, mas não era uma senhora branca. E o tango que eu cantei naquela ocasião foi justamente Garua, que é um clássico que eu canto até hoje, que é o primeiro tango que eu cantei, e que chegou, se eu ainda não estava conseguindo captar a essência ou entender para poder realmente me derramar, né? Falando de interpretação, aquele momento ele foi um presente assim para mim e eu trago esse momento intimamente cada vez que eu canto esse tango. E sim, eu acho bonita essa alusão que você faz da passada do bastão. Eu acho que tem muito a ver, sim. Também isso, outras mulheres acreditando na gente, impulsionando a gente, foi muito especial. Exato. E antes do tango, você cantava o quê? Antes do tango, eu cantava sambas, pagodes, música popular brasileira, coisinhas pop, mas eu também eu tinha, nesse momento, não tinha ainda a compreensão do que era cantar e de quanto era importante para mim. Eu sim cantava, eu sim gostava, eu tinha ali já estava buscando, né? Já estava entendendo que eu cantava,
e que era mais que uma coisa de fazer sozinha, escondida, porque também entra isso, né? Eu também não me entendia como uma pessoa que podia fazê-lo, cantar, porque eu não cresci num meio onde eu tinha essas mulheres ali. Eu sim via minha mãe cantar, se divertir dentro de casa, minha tia, mas não era algo que também, novamente, fosse permitido para nós, porque mulheres pretas, no caso da minha mãe, uma migrante do próprio país, pessoas humildes, pessoas pobres, periféricas, não. Menos nos anos, princípio dos 2000, 90, né, que é a época em que eu cresci, não tinha essa imagem. Então, eu não me via como uma cantora. E o tango, ele também me trouxe esse lugar, ser uma cantora. Então, a partir do tango, comecei a estudar canto. A partir do tango, eu comecei também a nivelar a minha técnica vocal, a entender como é que me funciona a minha voz. E isso tudo, obviamente, está sempre atrelado com a música que eu já vinha cantando, com a música brasileira e com toda a música que eu me propus a cantar depois, né? Sempre a partir também isso é interessante. A partir do tango eu comecei a estudar a minha voz, né? Então para mim também é uma relação muito importante. E chegando aqui, sim, com várias situações, eu entendi que não passava por ser brasileira e ter o meu idioma nativo que não seja o castelhano, que não seja o espanhol. Passava por uma coisa que é mais visível, que é o tema racial, que é o tema da cor. E com curto prazo de tempo, né, um pouco espaço de tempo, eu já comecei também a chegar na raiz negra, e aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido, e aí eu falei, não, claro, existem essas travas todas por conta de algo que eu já conheço desde criança, que é o racismo, né? Então, enfim, para mim é um compromisso cantar tango também. É um compromisso, Claro. é um compromisso não maior do que simplesmente isso, estudá-lo, querê-lo, trazer a sua raiz e aproveitar também da maravilha que é poder desfrutar dessa música, né? Hoje você é uma cantora e bailarina de tango reconhecida em Buenos Aires, mas quando você chegou no início da sua jornada, você enfrentou algum tipo de desafio por ser uma mulher não branca entrando no salão, né? E não apenas não uma mulher não branca, mas também uma mulher não falante nativa do espanhol, ousando entrar nesse espaço como estrangeira e como mulher negra. Você teve algum desafio? Você presenciou, vivenciou alguma dificuldade para poder existir como artista e profissional nessa arte? Conta tudo, Shirlene. Sim, 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 sim. E eu vou falar para você, quando a gente é mais nova e, infelizmente, né, com menos letramento, inclusive, hoje em dia eu já consigo sentir o cheiro já até. Mas em dado momento a gente até negava, né? Por que será? E É o meu quadril, né? É o meu cabelo, é a minha roupa que está errada. demais, por quê? Não, eu já passei por várias circunstâncias. Eu acho que a que eu mais me lembro, a mais assim, que ficou na minha memória, das que eu mais me lembro, né? Porque foram várias. Começar a estudar com uma professora indicada, justamente por essa mesma companheira minha, boliviana, amiga, que vivia nesse momento aqui. E era uma mulher jovem também, uma cantora, tocava piano, uma voz belíssima. Eu comecei a ter aulas com ela e sentia da parte dela mais que uma direção de docência, uma coisa de pegar no pé mesmo, de tá, por causa do seu sotaque. Eu sabia que eu tinha sotaque, eu tenho sotaque, porque eu sou brasileira, ainda sou filha de nordestino. Sotaque, sim. Aí sai aquele espanhol lindo, né? Sotaque Cantado, com eu escuto teu sotaque nordestino. desde criança, desde que eu estava na escola. Você é baiana? Não, mas poderia também, porque sim, enfim. A questão é que sentia dela uma sorte de resistência comigo. E que ia pegar no meu pé. E a frase que me marcou dela, que aí eu falei, não, tem algo que eu não estou gostando. Porque não é uma diretriz para que eu
vamos falar assim, refine justamente a questão e esteja um pouco mais, né, que passe mais, né, a questão do sotaque, por exemplo. Mas era isso, por que que você quer cantar tango? Em um tom, por que que você quer cantar tango? Se você é brasileira, se no Brasil a música é tão maravilhosa, tem tantos ritmos e é tão abrangente, mas já assim, eu quero cantar tango, eu quero cantar tango. O Brasil, sim, realmente, a música brasileira é a música que eu mais gosto de ouvir no mundo, mas eu quero cantar tango, assim, basicamente é o que eu quero. E desde aí eu não voltei mais a estar com essa professora. Logo em seguida conheci uma outra pessoa maravilhosa, que não argentino, que foi meu maestro por muito tempo também, considero meu maestro até hoje, maestro de repertório. Mas esse é um exemplo dessa resistência e esse já, vamos dizer assim, esse ambiente que eu fui começando a entender que não pesava o fato de ser estrangeira, até porque o tango ele está feito de estrangeirismos, né? Está feito justamente de uma confluência migratória gigantesca, então é comum, né, figuras estrangeiras dentro do tango em todo o seu desenvolvimento, e até hoje é comum. Porém, eu sentia que comigo havia, e sinto ainda até hoje, que tem sempre passa por isso. E depois também cantando, de parar para cantar em milongas de gente que me convidava para cantar diretamente e escutar comentários, diretamente escutar de um senhor. Essa vai começar a sambar. Que same, que same, que same. Tipo, chegou a negona para sambar. Poderia ser se fosse um ambiente de samba, não era o caso, mas é isso, né? São exemplos assim. Depois tem outros, mas esses são dos que ficam na memória e que eu falo, claro, sim. E como é que você tem lidado com tudo isso? Quais são os passos que você tem tomado e toma com bastante sucesso para existir nesse espaço tão tradicionalmente argentino, autodeclarado europeu, e você vem mostrando que não, o contrário. O que você tem feito? Olha, eu continuo aparecendo nos lugares, eu continuo buscando novos lugares também. O tango ele é muito diverso, né? Eu fico sempre bato nessa tecla, vamos dizer assim. Ele é diverso, ele tem muitos espaços, é plural, então tem espaços LGBTQIAPN+, e nesses espaços você também encontra certas questões, mas tá muito mais ampla a coisa. Espaços mais undergrounds também, onde, como falei, né, existem ali pessoas passeando de todos os lugares, e hoje em dia se vê muito mais pessoas negras, pessoas pretas estrangeiras, principalmente, existindo nesses lugares. E eu também me incluo nessa roda, digamos, né, nesse ambiente, nesses espaços, enfim. Eu creio que e é muito difícil para mim, é muito difícil porque às vezes a gente se sente também, são 13 anos já morando aqui, que não tem espaço, que a gente é invisível também, com toda a trajetória, com todo o estudo, com todo o respeito, inclusive. Vinha pensando, me sentindo um pouco assim, por exemplo, ontem, porque ando também ainda ando atrás de datas, né, para tocar com os meus colegas, e sinto às vezes, nenhuma resposta. Um silêncio dos atores culturais da cidade. Exato. Uhum. E aí, em contrapartida, eu tenho uma colega, uma companheira que, fora aqui do âmbito do circuito de Buenos Aires, que justamente nas semanas próximas ao Dia da Mulher, venha cantar tangos aqui, que a gente vai fazer um festival em Lomas, que é um município aqui de Buenos Aires, e nós queremos que você venha cantar, e uma senhora também afro. Então, venha cantar tango, um festival belíssimo, no meio de uma praça, com outros artistas também cantando. E aí a gente canta uma música brasileira e joga o tango e as pessoas estão fascinadas, e justamente dizendo, uau, a música brasileira eu já esperava, mas
os argentinos dizendo também, que desfrutam da voz, que desfrutam do momento e desfrutam da figura, Uhum. que hoje em dia, graças a essa construção toda, tem muito maior consciência do que representa a minha figura também cantando tango. E isso é extraordinário, né? Extraordinário. Mas é muito trabalhoso, às vezes, ao mesmo tempo. Eu imagino. Shirlene, você tem um trabalho não só esteticamente belo, intenso, mas é um trabalho também muito militante nas questões negras aí de Buenos Aires, não é mesmo? Eu, na pesquisa que eu fiz, quando eu te conheci, eu vi o seu teatro, a sua performance, né, com muita intensidade. Você dá bastantes entrevistas aí para veículos locais, reivindicando essa negritude para o tango. Como é que tudo isso começou e por que que você se vê nesse papel para poder trazer essa negritude tão roubada que foi do tango? Olha, como eu estava falando, quando cai para mim, literalmente, um dos meus colegas me dá de presente um folheto justamente falando sobre a raiz negra do tango. E a partir daquele momento, tudo começou a se transformar para mim, inclusive essa coisa do não lugar dentro do estilo para cantar, essa coisa de cantar já um pouco tímida ou receosa de comentários, receosa do próprio racismo, né? Que vem e a gente não está esperando, a gente vai para uma coisa, acaba recebendo uma flechada do racismo. A partir dessa chegada desse folheto, as coisas começaram a se abrir para mim de uma forma espetacular, porque me deu perspectiva do passado, né? Perspectiva do passado e também através da ferramenta da internet buscar justamente informação em relação à raiz, à base, a como nasce. E aí é estudar, né? Estudar a história justamente da escravização realizada aqui, estudar a história do nascimento do estilo, da música, e me deparar com a informação de que o primeiro tango gravado se chama El Entrerriano, que é um tango composto pelo Rosendo Mendizábal, um afro-argentino, muito, mas muito afro, muito negro. Que coisa linda. E isso dá justamente pé para. Ah, não, esse lugar é meu também, não só pela questão migratória, mas pela questão afro. E ancestral, né, Shirlene? É como se você tivesse recebido a licença para existir e falar assim: peraí, tem história lá atrás do meu povo, da minha ancestralidade, então eu também vou ser dona desse lugar. É meio isso também, assim? Absolutamente. É aquela coisa de você se ver, né? De aqui está meu. Quem veio antes dessa chegada? Quem está daqui? Como é que nasce isso? E aí começar a entender um montão de coisas, entender letras, entender por que se fala tanto em tantos temas, em milongas, no próprio tango mesmo, sobre o candombe, sobre figuras negras dentro dos ambientes, né? São letras também, se a gente pega as letras do tango, algumas, várias delas, aliás, existem essas representatividades. Por quê? Ah, claro, porque existiam essas pessoas, não chegaram ali o pessoal vindo refugiado da Segunda Guerra, a galera da Alemanha. Não, essas pessoas existiam e elas estavam formando parte também do nascimento desse maravilhoso estilo, só que elas não são contadas, só que elas não têm o spotlight, o foco tão ali posto. Elas sim são. Varridas, né? E isso acaba, o reflexo disso é exatamente a exclusão de diversidade, de mais corpos negros, corpos não brancos, nesses salões de dança, né? Porque, por exemplo, na minha época, 25 anos atrás, se eu tivesse visto uma performance como a sua, né, feita por uma bailarina negra dançando tango, eu não teria a menor dúvida de que eu também poderia dançar. Então, o comentário da professora dizendo que não, eu tinha que ir para o samba, o que é uma honra para mim, mas me excluindo desse espaço do tango, não teria o menor efeito. Então, é aí que vem a importância da gente ter
identidade, da gente ter, se ver representada, não é, Shirlene? E você tem feito esse papel de uma maneira espetacular. Você tem Ai, consciência disso? não, na verdade não, a gente vai fazendo para ir seguindo o nosso caminho. Eu escuto você também e penso que esse comentário da professora ele equivale para o comentário da minha professora com relação ao sotaque, né? Mas era já uma forma muito exagerada de É. remarcar o sotaque na verdade, querer me varrer também dessa investigação, porque eu sinto que é uma investigação que a gente termina caindo, sim, olha só, tem os meus antepassados, olha só, o tango também é negro, olha só, o tango é primo irmão do samba, e sim, tem tantas coisas ali vinculadas. Mas o racismo ele tem essa capacidade de se infiltrar nos nossos comportamentos e justamente também nos nossos objetivos, né, para enfraquecer a nossa presença. Então, escutar isso tudo que você diz em relação a um papel que eu tenho feito também me surpreende, porque na verdade, para mim não é que foi louco, não é criado uma história. Eu entrei na minha história, vim e de repente cheguei em uma situação onde hoje em dia para mim é importante a gente continuar falando de quanto esse estilo foi prejudicado. E eu acho que toda a cultura de um país ela é prejudicada quando ela tem a negação da sua raiz histórica. Por mais que ela seja vergonhosa para eles, vamos assumir que isso aconteceu e vamos trazer à luz essa base que formou essa maravilha que é o tango. Maravilhoso. Agora a gente já sabe, o tango também é nosso, o tango também é negro. Eu queria que você me contasse o que que você sente quando você está cantando tango, dançando, o que que o tango representa para você? E realmente essa questão física, né, de você estar ali no palco e botando para fora ali a sua alma por meio dos seus gestos, do seu corpo, da sua voz. Ai, ai, ai. Ai, vai, fala. Ai, eu sinto muita coisa. Realmente, eu sinto uma vibração muito forte, uma vibração do corpo mesmo, vibração que às vezes eu tenho que, né, e é o estudo que te dá isso também, né, segurar as emoções para poder realizar um passo, para poder ficar em cima do salto e dançar, e cantar principalmente, que é a minha maior atividade dentro do tango. Mas cada vez que eu estou cantando um tango, escutando também, estudando ainda, vendo e dançando, eu sinto que eu estou realizando algo maior do que eu jamais pudesse imaginar para a minha vida, com todas as dificuldades, com todas as atribulações, e eu saio feliz e sinto sempre que é um presente para mim, é um Com presente para mim, certeza. e já escutei, assim como escutei agora de você, também preciosidades. Houve um momento maravilhoso que eu vou compartilhar agora, que foi justamente, né, falando que agora a gente teve um 4-1, né, agora do Brasil e Argentina, quando rolou a Copa e a gente perdeu para a Alemanha, naquela ocasião terrível para nós brasileiros, do 7-1, eu estava morando já aqui na Argentina, eu estava numa milonga onde eu frequentava muito e frequento até hoje, mas enfim, cantava, enfim, estava com meus amigos e tal, e havia uma banda que estava felicíssima, uma banda de tango, felicíssima com o que tinha acontecido conosco, por conta da rivalidade, né, Brasil-Argentina no futebol. A questão é que o bandoneonista, ele começa a fazer um pedacinho de uma música que era Brasil, diga-me o que se sente, uma paródia bastante triste. E aí os meus amigos, Shirlene, você tem que fazer alguma coisa, porque estava todo mundo emocionado, né, triste com a situação. Aham. Inclusive havia muitos brasileiros nessa milonga essa noite. A questão é que corta o som, porque ele estava fazendo uma brincadeira ali, os argentinos pulando, não sei o que lá. E eu vou ali até tomada também dessa coisa
que a gente precisa expressar, né? Toco assim as costas dele e começo a cantar a felicidade. A capela, e Meu foi só Deus, que um pedacinho, bomba! foi um Bem pedacinho, mas sutil. ele ficou atônito. As pessoas ficaram estáticas Uau! e eu saí. Foi um pedacinho só, e eu saí. E no que eu saí, tudo isso para contar justamente essa parte. Um senhor, argentino, cabeça toda branca, grandão assim, passão, tangueiro, ele vem assim para mim e fala: Nena, menina, isso que ele não te viu cantando tango. Ai, que alegria! Lavou sua alma. Eu pensei que ele vinha assim, meio falar: o que, que você tá pensando? Não, o Aham. cara, ele veio com essa. E eu, obrigada. É, ou seja, você é parte da história do tango em Buenos Aires, sem sombra de dúvida, Eu quero acreditar né? que, principalmente, eu estou vivendo uma busca importante e estou trazendo também para mim e para quem está perto. A gente nunca sabe quem influencia. Então, quando eu te conheci também, me surpreendeu também e agradeço a sua aparição na minha vida, porque às vezes a gente também volta a desacreditar, né, da própria trajetória. Então, acho que esses pontos de luz, essas aparições, esses contatos, eles fazem a gente acreditar que vamos pelo caminho certo e é assim mesmo, é dificuldade, mas vale a pena, vale a pena. Ai, sem sombra de dúvida. Quem puder e quiser ter oportunidade de ver a Shirlene dançando tango, só colocar o nome dela aí no YouTube, Shirlene Silva. Silva, né, Shirlene? Mereceu. Que vocês vão encontrar cenas maravilhosas, assim, intensas e viscerais dessa brasileira sensacional que tomou o lugar dela de dançarina, bailarina de tango na Argentina. E ela não quer saber de fazer tango no Brasil, não, é lá na Argentina mesmo, né? E você se vê fazendo tango na maturidade? Lá na frente, quando você estiver mais velha, você se vê no futuro como o tango sendo parte da sua vida? Sim, eu estou gravando meu primeiro disco, estou animadíssima. Já gravei dois temas, gravei El Adiós e Ave de Paso, e estou também organizando para gravar mais temas. Já estão nascendo temas na minha própria cabeça. Então, para mim, não é uma fase. Não é uma fase. Conheço em São Paulo Tanguerias, Milonga. Milonga, inclusive, de uma aluna minha de canto. E cantei lá também, assim, enfim. Para mim, eu acho que na minha visão sonhadora, talvez, mas uma visão que eu acho que não tem por que não ser real, o tango ele precisa estar mais no Brasil também, precisa entrar mais. E o Brasil também precisa tomar mais do tango. O samba e o tango, estou com um show agora que justamente se chama Orígenes, Origens, e é um show didático. A gente vai reestrear amanhã, né? O ano passado inteiro a gente teve com esse show. Vamos reestrear amanhã, que conta e canta essa história, essa história dupla das origens negras, tanto do samba, que a gente tem muito mais difusão, e do tango também. Então, é tango cantado, são audiovisuais contando um pouco da história, da migração escravista que veio para cá também, né? Das influências, dos nomes, enfim, e no meio desses audiovisuais e dessa história contada, eu vou cantando também, intercalando entre tango e samba. Então, novamente, não é uma fase, é uma coisa que é uma construção de vida e eu acho que é isso. Não tenho desejo, nem me vejo fora do âmbito. Eu acho que é mais bem uma coisa crescente e espero que quanto mais pessoas negras estejam envolvidas, divulgando, trazendo seu trabalho para a cena argentina, para a cena internacional, acho que é um presente para os nossos antepassados, né? E o seu legado, né, Shirlene, para as gerações futuras, tem a negritude feminina no tango em Buenos Aires. Tem sim. E como tem.
Este foi o 19º episódio de Um Caos à Parte. Eu conversei com a cantora, dançarina, atriz e artista plástica Shirlene Silva sobre ser uma mulher negra dançando e cantando em Buenos Aires sem pedir licença, transformando tudo que está em volta dela e da sua arte. Neste podcast, eu falo para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer ficar por dentro das novidades, clica no botão seguir bem na descrição deste episódio e me segue também lá no Instagram como Noêmia Um Caos à Parte. Eu vou ficar muito feliz se você, além de ouvir, compartilhar este podcast com aquela amiga que você acha que tem tudo a ver com as histórias que eu conto aqui. Assim, a gente consegue espalhar a semente da beleza, da maturidade e da ousadia de mulheres fantásticas, mais velhas, experientes e bem caóticas com propósito pelo mundo. Até o próximo!